Fala galerinha do primeiro ano, tranquilo? Pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho da aula de História, tá? Do Centro de Mídias. Alguns alunos me procuraram que permaneceram com algumas dúvidas sobre a matéria que é Roma, tá certo? Então eu trouxe aqui uma revisão, tá? A gente vai revisar aqui uma linguagem mais próxima de vocês aí, beleza? Bom, então vamos começar, bora lá pro assunto. Primeiro a gente vai falar de Roma e trazer a importância dessa sociedade para a nossa sociedade e também para as outras sociedades ocidentais, tá bom? Para a Europa, para a América, para a África e uma boa parte da Ásia, tá certo? Como nós falamos, Roma influenciou demais as nossas sociedades no campo da fala, por exemplo, o português, que é uma derivação do latim, então a nossa linguagem ela vem basicamente por influência do Império Romano. O direito, né, o nosso direito é pautado no direito romano, a arquitetura, a arte, a religião, né? A gente tem que abordar aí que as igrejas cristãs, elas nascem aí no berço do Império Romano, tá certo? Então a nossa sociedade ela tá cheia de detalhes romanos, né, de influência dessa sociedade romana, e por isso que é legal a gente entender como vivemos hoje, quais são essas influências que tanto transformaram as nossas vidas e transformam ainda hoje, beleza? Para começar a falar sobre o assunto, eu já vou colocar aqui essa extensão, um mapa que aborda a extensão do Império Romano, é um dos maiores impérios de todos os tempos, tá? Você tem ali em laranja praticamente toda a Europa e norte da África tomado, tá? E depois em rosa aí, tá? Uma parte da Europa, África e Ásia, tá certo? É interessante a gente colocar dessa forma, ele está em duas cores esse mapa, porque depois nós vamos ver lá no Império uma ruptura dentro do próprio Império Romano, tá? Eles se partiram em dois eixos e a gente vai ver isso em um outro momento. Bom, para começar a falar aqui sobre o Império Romano, é interessante, tá, a gente abordar aqui as fases. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui para melhorar o som. É importante a gente abordar aqui as fases desse império, né, que vão ser três. Nós temos três fases do Império Romano. Não dá para estudar Roma somente abordando uma das fases. Roma não é algo contínuo, tá? Roma é algo que vai se dividir entre políticas públicas, em sociedades mais ou menos igualitárias, enfim, como conduzir Roma vai ser diferente nos três períodos. Nós vamos ter uma monarquia absolutista, tá? Monarquia absolutista é aquela que o rei ou o líder daquela nação, daquele grupo, manda de maneira absoluta, sem nenhuma restrição do seu poder. É diferente de uma monarquia que nós temos hoje na maior parte dos países aí, que é aquela monarquia parlamentarista ou uma monarquia de conselho, né, que acaba o parlamento ou pessoas acabam fazendo as leis para esse rei governar. Lá não, lá quem faz as leis e governa é o próprio rei, tá? Nós temos a fase republicana e a fase de império, como vocês podem ver aí no slide, tá? A gente vai falar um pouquinho da localização. Roma, ela surge ali na Península Itálica, e o surgimento de Roma já tem aí, digamos, dois viés, né? Um viés ideológico e um viés científico, né? O viés ideológico é aquele que foi abordado no Centro de Mídias, que é a construção de Roma através da lenda do Virgílio. Virgílio vai escrever aí um poema épico que é chamado de Eneida, tá certo? Nele ele narra a história de dois irmãos, o irmão Rômulo e Remo, né, que foram abandonados em um cesto na margem de um rio, certo? Essa cesta ela desce rio abaixo, uma loba encontra essa cesta, leva essa cesta para uma caverna e ali ela trata desses dois meninos, né? Isso tudo acontece, eles não morrem, a loba ela trata desses meninos porque ambos eram
filho do deus Marte, deus da guerra. Essa história é contada para justificar um pouco da questão de por que Roma é tão feroz, assim, porque Roma é tão conquistador, pela sua origem ser baseada no deus Marte, no próprio deus da guerra. Então, Roma provoca muitas guerras, é imperialista, invade outras sociedades por conta dessa sua essência, tá? Isso é importante, muitas vezes essa questão é abordada no vestibular. Bom, para finalizar a história de Rômulo e Remo, Rômulo então é criado pela loba, mais à frente eles são encontrados por uma família, tá? Essa família adota os garotos e o princípio é que eles descobrem que a sua origem era nobre, né? Inclusive o próprio Remo vai ser preso, o Rômulo vai fazer batalhas terríveis para libertar o irmão, consegue libertar o irmão e depois, descobrindo a sua origem, eles ganham o direito de fundar uma cidade como nobre, né? Ambos ganham esse direito. Remo e Rômulo fundam cada um uma cidade diferente, tá? Próximas uma da outra, e que ambas limitavam a expansão, né? Quando Rômulo queria expandir sua cidade, era limitada pela cidade do irmão. O que acontece? Um confronto entre ambos, entre Rômulo e Remo, né? Rômulo mata Remo, é uma história trágica, né, de irmãos aí lutando contra si até a morte de um deles, e funda, né, e amplia, digamos assim, a cidade de Roma, conquistando a cidade de Remo. E aí tem origem já a Primeira Guerra Romana, né, que é uma guerra que surge da ira contra o próprio irmão. Então isso explica um pouco dessa fúria romana, tá certo? Dessas invasões que Roma depois vai fazer no seu período imperial, tá beleza? É comum vocês verem em prova de vestibular ou em questões a imagem da estátua da loba amamentando aí os dois irmãos, tá ok? Mas voltando para a parte científica, a sociedade romana, ela foi formada por vários povos, tá? Como vocês podem ter uma ideia aí no slide, entre elas latinos, sabinos, os próprios gregos, etruscos, né? São várias fusões de povos através de migrações ali para a Península Itálica e povos autóctonos, é lógico, moradores do lugar, que vai fundar a sociedade romana e começar esse primeiro período de Roma, que é a monarquia, tá certo? Espero que até aqui esteja tudo bem, vocês entendam essa formação da sociedade romana. Vou passar aqui o slide. Bom, essa monarquia ela acontece de 1753 a 1509, tá bom? E qual é a estrutura dessa monarquia? Você tem aí os reis etruscos, como eu falei já no início, que manda de maneira absoluta, eles fazem as leis, eles executam essas leis, né? Eles dominam esse cenário, né? Há relatos do primeiro rei aí romano, o próprio Rômulo, né? Que acaba dividindo a sociedade em classes, tá? Classes sociais que não são definidas, né? Há uma mudança social dentro dessas classes. Você pode nascer numa classe e ir para outra, por que não? Né? Sempre a possibilidade é para baixo do que para cima, né? Mas vamos lá, quais são essas classes sociais romanas? Quando a gente fala de classe social, tá, gente, que foi abordado lá no Centro de Mídia, a gente tem que entender que, um exemplo, a nossa sociedade hoje ela é formada por classes, né? Tem pessoas ricas, pessoas medianas e pessoas pobres. E cada classe aí tem a sua forma de vida, né? O pobre, por exemplo, é onde é a maioria das pessoas passa dificuldade, né? O mediano aí já consegue ter uma vida mais confortável, né? E o rico, que é a minoria, uma vida ainda pautada aí em luxo, muitas vezes, né? Ou seja, com uma possibilidade de conforto muito maior. Em outras sociedades, nós temos outras pirâmides como essa, que são pirâmides de classes sociais. Um exemplo, você acha escravidão, enfim, uma série de outras classes sociais que nós não temos hoje. Mas
quando você vê aí, aluno do primeiro ano, uma pirâmide dessa, é princípio que você leia essa pirâmide. Quanto mais para o lado do bico da pirâmide for, por essa parte aqui, ó. Opa, voltou aqui. Aqui. Mais para o bico, a gente tem que entender que essa classe ela está numa posição de privilégio e ela é menor, né? Note que a ponta da pirâmide é menor do que a base, né? Então ela tem duas, você vê esse gráfico de duas formas, né? Primeiro que acontece aí uma estrutura de camadas, aonde os privilégios estão na parte superior e a quantidade, né, também de cada camada, tá certo? Então, a primeira camada era composta pelos patrícios, né? Quando a gente fala do termo patricinha, você é uma patricinha, logo a gente vê que o termo patrício é a classe, como nós estamos analisando a pirâmide, né, menor e mais, digamos assim, privilegiada dessa sociedade. Desculpa a fala aí. Abaixo você tem clientes e plebeus em situações parecidas, né? Os plebeus até com uma condição jurídica um pouquinho melhor, uma condição de liberdade um pouquinho melhor que os clientes. Porém, os clientes eram aqueles associados dos patrícios, então eles recebiam alguns privilégios ali que os plebeus não tinham. Tá? E abaixo disso o escravo. Veja que a base da sociedade romana ela é escravocrata, né? E aqui a importância de Roma, dos escravos nesse período, é que os escravos eles praticamente fazem todo o serviço braçal dessa monarquia romana. Esses escravos, na sua maior parte, nesse momento da história romana, são constituídos por dívida, né? Eles se tornam escravos por dívidas, há prisioneiros de guerra também, mas durante o período da monarquia é muito menor, né? Nós temos aqui uma proporção escrava muito menor no período da monarquia. A gente vai ver que quando Roma vira republicana, aí sim, nós temos uma base muito forte de escravos dentro da sociedade. Tá? E ele é importante porque é ele que vai para a roça, o escravo, é ele que planta, é ele que conduz essa sociedade, é ele que traz ali a base de sustento dessa sociedade, tá certo? Apesar de não ter direito nenhum. Então, veja só, os patrícios possuem parte das terras, os patrícios são aqueles que possuem a propriedade, os plebeus são aqueles homens livres, mas sem propriedade, né? Normalmente trabalhador do campo, da cidade, mas de maneira livre. E depois abaixo dele você tem os escravos, que são aqueles que perderam a sua liberdade. Normalmente, ex-plebeus, né? Plebeus, quando ficavam devendo, viravam escravos, tá certo? Nesse período aqui da sociedade monárquica. Bom, nós não temos muita informação sobre a monarquia, porque é um período muito antigo da história romana, e ela é pautada principalmente em relatos épicos, em poemas, como a gente citou de Rômulo e Remo. Então a gente vai conseguir documentos mais profundos quando a gente embarca no período da República, que é um período de 509 a 27 ainda antes de Cristo, tá? E quais são as características gerais dessa República Romana, tá? Que vai entrar agora. Lembrando, quando a gente fala república, a gente já tem que analisar que república significa coisa do povo, né? Coisa de todos. Aí eu já faço uma pergunta. Será que a monarquia, a República Romana, ela realmente é coisa de todos? Será que todos se beneficiavam dessa república? Uma vez que nós temos hoje no Brasil uma república, a República Federativa do Brasil, e a gente não pode comparar a República Brasileira ou as repúblicas, de maneira geral, com a República Romana, né, em todos os seus aspectos, porque são coisas bem distintas. Né? Nem sempre ser um país republicano significa ser um país democrático, que é o que a gente acaba associando o pensamento de república à democracia. Não é bem isso.
República é uma forma de governo representativo, né? Onde as pessoas escolhem, né, os seus representantes. Nos dias de hoje, todos que tenham o direito de votar, né? Pessoas acima de 16 anos, até 18 anos não obrigatório, a partir dos 18 anos obrigatório, e todos podem participar das eleições. A República Romana não é bem assim, a gente vai ver isso, tá? Então, nós temos aqui, então, o sistema administrativo, né? O cônsul, ele vai fazer essa função do presidente, vocês podem ver ali, né? Nós não chamamos ali na República Romana o cargo principal de presidente, sim de cônsul. Nós temos um Senado, né? Esse Senado é um órgão eleito pelo povo, como se fosse nosso Congresso, como se fosse as nossas casas legislativas, tá? E você tem aí alguns órgãos administrativos. No geral, funcionava dessa maneira. Qual é o problema dessa república? É que ela era censitária. O que é uma república censitária, professor? Uma república que, para participar, você tem que ter dinheiro. Nesse caso de Roma, o dinheiro era pautado na propriedade. Então, você teria que ter propriedade, terra. Se você tivesse terra, você participaria da política. Você poderia concorrer a cargos, tanto do Senado, quanto consulado, ou não, tá certo? E se você não tivesse terra, você não tinha direito nem de concorrer e nem de votar. Então, a gente começa a sociedade romana como uma sociedade que mudou muito pouco da fase monárquica. O que acontece agora é que os patrícios, através de uma revolta, eles, junto com a população plebeia, eles conseguem, digamos assim, mudar, né, de monarquia para república. Só que quando a república é implementada na sociedade romana, você tem aí uma tendência de excluir os plebeus, continuar excluindo os plebeus, e alternar de vez agora um rei, um grupo de patrícios no poder. É isso que vai acontecer nos primeiros anos da República Romana, tá bom? Então você vai ter aí o patrício, que é a camada principal, podendo candidatar, votar e ser votado, enquanto os plebeus ainda mantinham os seus direitos, digamos assim, se é que pode chamar de direitos, lá da monarquia. Ainda continuam-se endividados, se tornam escravos, não podem participar, tal. Professor, e se aí no caso os plebeus ganhassem dinheiro, se eles conseguissem terras, porque dinheiro aqui tem que simbolizar terra, propriedade. E se eles tivessem propriedades, subissem aí, se ascendessem dentro dessa camada social, e agora poderiam se tornar patrícios? Poderiam, mas raramente isso ocorria, né? A gente sabe que era muito mais fácil um patrício perder seus bens e se tornar um plebeu do que um plebeu ascender a um patrício. Olha a nossa sociedade hoje. Qual é mais fácil? Um da classe média se tornar pobre ou um pobre se tornar da classe média alta? Então a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão também dessa mobilidade social aí romana. O que acontece? Aqui nós vamos falar continuar falando um pouquinho sobre essas diferenças sociais. Como a desigualdade na República Romana ela é muito grande e os plebeus, que é a classe mais pobre, como já falado, percebem isso, vai ocorrer aí algumas lutas sociais por direitos. E é interessante você notar como o plebeu ele percebe o seu lugar de classe e não se acomoda. Ele fala, olha, eu tenho uma classe social, eu lutei para constituir uma república e agora eu quero viver o direito dessa classe, dessa república romana, a qual eu não tenho, né? E começa então, durante um período aí da República Romana, lutas entre as próprias sociedades romanas, entre patrícios e plebeus, né?
que vai resultar numa vitória dos plebeus, que são a maioria. Lembrando que na pirâmide etária lá, os plebeus é a grande maioria, e vencem essas lutas contra os patrícios, e eles vão conseguir importantes, digamos, direitos, né? Eles vão adquirir alguns direitos. É interessante falar já das lutas sociais, e quando a sociedade se reúne para organizar e igualizar essas classes sociais, como elas conseguem fazer isso, né? E aqui nós temos então as lutas entre patrícios e plebeus, onde os plebeus eles ganham esse direito, né? A principal reivindicação dos plebeus aqui era a reivindicação à terra, né? Ter a posse da terra. Por que ter a posse da terra? Porque nessa época, terra simbolizava direitos, né? Olha que interessante, né? Se você tivesse terra, você poderia participar das eleições, você poderia ser votado, se candidatar, você não se tornaria escravo, enfim, isso mudaria muito a vida do plebeu se ele tivesse direito à terra, a questão agrária, tá bom? Então é muito importante essa luta social nesse início da República Romana. Bom, dentro das reformas e das conquistas, né, desses plebeus, estavam a seguinte questão, tá? O que os plebeus conseguiram com essas reivindicações? Um exemplo, eles conseguiram implementar o tribunato da plebe. O que era o tribunato da plebe, professor? Bom, lembra que eu falei para vocês que durante o primeiro anos da República a gente tinha um Senado, tá? Que é referente ao nosso Congresso hoje, a nossa parte legislativa. Nós tínhamos o cônsul, que é referente ao que seria o presidente hoje. Muitas vezes a gente tinha 2 cônsuls, ou até um triunvirato de 3 cônsuls, tá? Mas normalmente um cônsul que administrava. O Senado fazia as leis, e esse cônsul, que era igual ao nosso presidente, mais ou menos, parecido com o cargo do nosso presidente, ele administrava Roma de acordo com as leis feitas pelo Senado. Ele não tinha mais o poder absoluto. Só que faltava a participação da plebe. Então a plebe exige um tribunato, um órgão que representasse a plebe. Então é criado um órgão de início ali de 10 plebeus, tá? Esses 10 plebeus, eles tinham o poder de veto sobre qualquer lei que fosse feita pelo Senado. Olha que órgão interessante e importante. Se o Congresso aprovasse uma lei que a população mais pobre, os plebeus, não concordassem com ela, aqueles 10 plebeus, eles poderiam vetar essa lei. O que é vetar? Ela não existiria mais. É como se fosse assim, o presidente vai fazer uma lei amanhã sobre um imposto que vai, um exemplo, arrebentar ainda mais o pobre hoje. É como se o pobre tivesse o direito de proibir essa lei. Olha que órgão interessante que é esse tribunato da plebe. Só que aqui a gente já tem algumas questões muito interessantes também para analisar. Veja só, esses 10 plebeus, normalmente, eles eram eleitos entre os próprios plebeus, né? Depois eles vão passar para 2, tá? Mas de começo aqui eram 10. Então, como que funcionava para você, que era um plebeu, chegar a esse cargo de tribunato da plebe? Você se candidataria, os plebeus votariam em você e você representaria os plebeus dentro dessa instituição que era o tribunato da plebe. Porém, olha que interessante essa análise. Para se candidatar a alguma coisa, é necessário você divulgar o seu nome, fazer propaganda. Isso custa dinheiro, sempre custou, tanto em Roma quanto agora. E aí, os patrícios, os próprios patrícios, que era quem tinha a posse da terra, era quem tinha o dinheiro, eles ofereciam a esses plebeus, né, dinheiro para a campanha. E aí você já pegou, né? Você já deve ter percebido o que acontece na atualidade, né? O candidato, ele busca a eleição, ele não tem dinheiro para fazer isso, busca uma empresa que patrocina essa candidatura e depois, quando ele é eleito, ele fica na mão dessa empresa. É o que acontece aqui em Roma, já lá no início das repúblicas.
O plebeu não tem dinheiro, precisa fazer a campanha, ele se candidata, busca um patrício, né, para patrocinar essa campanha, e quando eleito, ele fica na mão desse patrício. O resultado é que quando o patrício vai fazer uma lei que vai lá, como se diz assim, onerar, que vai prejudicar o pobre, fica difícil para esse plebeu vetar essa lei, não deixar essa lei passar, porque ele deve favores a esse patrício. Olha como a política ela é. Embora a plebe ganhou aí as guerras entre plebeus e patrícios e direitos, esses direitos muitas vezes na prática eles não aconteciam, certo? Vamos continuar aqui. O plebeu também ganhou aí algumas leis, né? Como os decênviros, né, os 10 juízes, né, que agora passa a escrever a lei. Alguns deles têm que ser plebeus. Vai escrever as leis? Vai, alguns têm que ser plebeus. A lei Canuleia, que dá liberdade de casamento entre plebeus e patrícios. No início da República, plebeu não poderia casar com patrício, isso era uma lei, né, para as classes não se misturarem. Olha como era difícil mudar de classe nesse período, né? Porém, na prática, precisava ver qual era o patrício que queria se casar com um plebeu de fato, né? Então, também essa lei, ela dá o direito, mas na prática muda pouca coisa. A lei Licínia Sexta, né, que essa é uma lei importantíssima, a lei Licínia Sexta, ela fala que todas as conquistas de terras feita pelo Estado, seja ela através de uma guerra ou de uma expansão, essas terras deveriam também ser divididas entre os plebeus. Antes, essas terras ganhadas do Estado através de guerra ou através de compras, elas eram distribuídas somente aos patrícios. Os plebeus não tinham direito à terra, lembra? Mesmo que essa terra seria um bem público que seria dividido entre somente os patrícios, né? E uma última aqui, o fim da dívida, né? Da escravidão por dívida. Os plebeus ganham essa condição de que mesmo devendo, deveria ter uma outra forma de cobrança e não esse plebeu passar a ser escravo. Então é o fim da dívida, da escravidão por dívida. Plebeu nenhum mais pode ser escravo. Então essas guerras aí entre patrícios e plebeu traz muito benefícios à democracia, entre aspas, aí, a democracia dentro dessa República Romana, tá certo? Bom, mas vocês notaram que vai acontecer um problema aí, né? O aluno que já matutou, falou, olha, Roma era extremamente escravocrata, o trabalho, a base do trabalho era escrava. Agora, com o fim da escravidão por dívidas, como conseguir escravos? Como alimentar a escravidão dentro dessa sociedade romana, que era tão importante para esse sistema econômico? Né? É uma pergunta que eu faço aí para vocês. Como fazer isso? Bom, a escravidão agora só tem um jeito de você conseguir ela, que é através de guerras. Então, é dominar outras sociedades, e aí o estrangeiro pode se tornar escravo. O que pro plebeu romano vai até se sentir uma situação de conforto, porque ele diz o seguinte, bom, eu sou plebeu, sou pobre, só tenho pouco acesso à elite, às coisas da elite, mas pelo menos eu não sou estrangeiro, então eu não posso me tornar escravo de guerra. Isso dá até uma sensação de patriotismo à questão dos próprios plebeus. Então a gente vai ver aí, com o fim da escravidão, há uma necessidade de guerra, há uma necessidade de expansão. E Roma entra aqui, então, na sua fase mais expansiva, né? Naquela fase que eu tenho que conquistar para manter a economia funcionando. Então, vai ser nesse momento a tomada de decisão por guerras. A gente vai ter aí um exemplo, a expansão militar sobre o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é aquele mar ali que envolve
praticamente toda a Europa, tá certo? Vai desde Portugal, ali, Espanha, passando pelo norte da África, né? Entra ali pela Itália e acaba saindo lá entre Egito ali e Oriente Médio, tá certo? Esse aí é o mar Mediterrâneo. As terras conquistadas, um exemplo, a gente vai ter um maior exemplo das guerras aí, as guerras púnicas, né? Você vai ter ali os povos do norte da África, uma sociedade chamada de os cartagineses, né, que eram conhecidos pelos romanos como púneis, né? Daí o nome Guerras Púnicas, né? Mas é uma guerra entre Roma e Cartago, uma importante cidade ali. São feitas três tentativas de invasão a Cartago. Na última, Cartago cai, perde a guerra. Inclusive é uma passagem muito bacana aí nos livros de histórias, que fala que os reis, os cônsules romanos pediram para jogar sal, né, no solo de Cartago, para que não nascesse nada ali, e também para demonstrar a força de Roma já nesse início, né, derrotar uma sociedade tão importante, tão forte militarmente, e além disso, colocar sal, que era uma especiaria, era algo muito caro para a época, como se você estivesse jogando muito recurso no solo, né, fora. Para falar assim, isso aqui para mim não é nada, essa sociedade para mim é só mais uma, né? E aí você consegue escravos e uma expansão ali já para o norte da África. Essas guerras púnicas aí, né, que são guerras que vão desde 2064 a.C. até 1446 a.C. Quais são as consequências dessa guerra e a vitória, né? Você vai ter uma expansão de latifúndio, né? Então, conquista de terra é importante. Você vai tentar agradar aí principalmente patrícios, né? Que vão ter acesso a mais terra, né? Plebeus que vão ganhar aí um pouco dessa terra, mas a gente já vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá? E principalmente você vai tornar os generais membros essenciais. Se a base da economia romana é escravo, e se esses escravos agora, a grande parte dele, ou todos, vem de guerra, certo? E é o exército que ganha batalhas, então o exército ele se torna agora algo essencial dentro da sociedade romana. Ele é um órgão que passa a ser admirado e respeitado. E através do exército, você pode chegar a patentes e você pode ascender socialmente, né? E o general que ganha bastante guerras, ele é visto agora por essa sociedade romana como um ídolo que trouxe terra, que trouxe riqueza, que trouxe escravos, e que a sociedade romana cresce por conta deles. Então há uma valorização da militarização romana. Lembra lá da história de Rômulo e Remo, para justificar essa guerra romana, muitos vão fazer isso aí, tá certo? Então, veja só, você acaba tendo então a expansão então das terras, a expansão da escravidão, a expansão da própria cultura, né? Porque aonde você invade, você leva ali os seus hábitos, os seus modos, os seus costumes. Os romanos passam até a chamar agora os povos vizinhos de bárbaros, por ter uma cultura diferente da romana, né? Os romanos que se vestem de maneira um pouco diferenciada em relação aos outros povos, comem comidas com garfaca, enquanto os bárbaros ainda comem animais de caça, só animais de caça, né? Ou maior parte deles, não tem toda essa fineza, digamos assim, dos próprios romanos, então eles ganharam o apelido de bárbaros. Então bárbaro não é, nesse caso, uma nação específica, e sim povos que não eram romanos. Muito importante a gente ter essa ideia de quem são os povos contra quem os romanos estão lutando e por que esse nome de bárbaros, tá ok? O que acaba acontecendo é que você vai ter um empobrecimento dessa plebe. Professor, mas agora a plebe não pode
ganhou direitos, tá tendo acesso à terra. Veja, as terras que foram doadas dessas conquistas aos plebeus, normalmente eram terras mais áridas, terras que os patrícios não queriam e que, por sua vez, tinham poucos recursos. E a possibilidade de você não conseguir o plantio ou de ter um plantio muito escasso era gigante. Uma outra coisa é que esses plebeus, eles trabalhavam no campo, né, e nas cidades romanas, de empregado desses patrícios, né, de camponeses, né, e mesmo na escravidão eles tinham acesso à comida, mesmo que é uma comida precária, mesmo que ao cerceamento da liberdade, você tem acesso ainda aos víveres que a gente fala, ao básico da vida. A partir do momento que Roma começa a expandir e há uma grande quantidade de escravos chegando a essa República Romana, esses plebeus, eles passam a não ter mais nem funcionalidade dentro desse estado. Olha que estranho, um plebeu que brigou tanto para acabar com a escravidão, no caso para ele, né, a escravidão por dívida, vê agora escravos de guerra chegando e vai substituir a mão de obra dele dentro do campo e dentro das cidades, principalmente dentro do campo. Então esse plebeu agora ele vai ficar sem terra e ele vai ficar sem emprego também, o que vai gerar um empobrecimento muito grande da população plebeia. Olha que interessante, né? Os plebeus brigaram tanto por uma sociedade de direitos e brigaram tanto para não ser escravizados. Ah, professor, então você acha que eles deviam ter mantido como escravo? Claro que não. O que eles deviam também ter intuído é que a escravidão era ruim independente de qual povo estaria sendo escravizado. Plebeu ou não, estrangeiro ou não, isso traria consequências. Uma delas é a extinção de empregos dos próprios plebeus. Agora, eles nem mais escravizados vão ser. Então, nem os víveres básicos eles têm para eles, né? O patrício ele prefere pôr na sua terra o escravo de guerra, né, deixando assim o plebeu livre numa situação mais difícil. Bom, e isso vai gerar uma crise na República, porque isso vai trazer outras revoltas. Esses plebeus que agora não têm onde trabalhar, né, que não falta comida, que as leis que foram atribuídas, elas não são obedecidas, né, porque na prática esse plebeu deveria ter até mesmo terras conquistadas, mas a gente sabe, como eu expliquei para vocês, nem sempre as leis elas se aplicam na prática, né? Uma delas é aquele exemplo que eu citei para vocês agora ali atrás sobre a questão do tribunato da plebe, tá certo? Então Roma agora, passando por essas crises, tem as suas reivindicações. Um exemplo dessas reivindicações que cai muito em questão é as reformas dos irmãos Graco. Irmão Graco, que era um dos tribunos da plebe, fazia parte daquele órgão, luta por fazer uma reforma agrária dentro de Roma. Ele briga lá com o Senado para falar, olha, não é possível que tantas terras sendo conquistadas dessa forma, essas terras não, e principalmente férteis, não sobrem para os plebeus, sendo que o crescimento da quantidade de terra, quando você coloca os plebeus nas fronteiras principalmente, você ocupa a terra e impede que outros povos invadam. Isso é uma discussão interessantíssima. Os irmãos Gracos, aí, Tibério Graco e Caio Graco, eles fazem essa discussão e era bem interessante em relação a Roma. Por quê? Eles diziam, terra ocupada é terra que não se invade mais. Você faz uma proteção ali, o camponês, o plebeu, ele vai ocupar ali, se algum estrangeiro quiser invadir aquele pedaço de terra conquistada, ele vai estar ali para expulsar o invasor, né? Além disso, vai tirar o plebeu da pobreza, né? Parando as revoltas sociais. Essa era a ideia de Graco, parecia uma ideia bem bacana, porém, ele vai ser assassinado aí pelo próprio Congresso, né? Nós temos também o irmão dele,
o Caio tentando fazer uma reforma flumentária. O que é essa reforma flumentária? Se propunha uma lei em que o trigo ou aquilo que havia sido conquistado nas outras terras, tipo, eu invado uma terra e ali já tem uma plantação, que aquela plantação, que aquele produto da guerra, que ele fosse dividido e seria para ajudar o plebeu que estava faminto, com fome, sem emprego. Como se fosse uma Bolsa Família dos dias atuais. O Estado pega aquele mantimento e entrega para o plebeu para ele ter como sobreviver. Dessa forma, as revoltas também seriam amenizadas, tá certo? Caio também não é ouvido e ele comete suicídio. O suicídio nesse período era uma forma de protesto. O cara se matava em nome de uma causa para ver se outras pessoas falassem, olha, é um herói da causa, vamos ativar essa causa, né? Então era algo bem assim, como se diz assim, dinâmico dessa época. O que acontece é que esse monte de revoltas, eles vão proporcionar ali no Império Romano agitações, conflitos novamente entre plebeus e patrícios. Para acabar com esses conflitos entre os plebeus e patrícios, o que normalmente se faz quando tem revoltas, quando tem conflitos? Nos dias atuais, se chama a polícia, a força armada. Nesse caso, em Roma, se chama os generais. Lembrando que a própria sociedade romana, ela não tem um exército público. O exército, nessa época, ele não é do Estado. Hoje nós temos um exército que o Estado paga aí seus policiais, pagam seus agentes de segurança. Nessa época, não. Nessa época, cada general ele tinha que arranjar um grupo de homens e lutar por terras. Então, um exemplo, eu tenho interesse em expandir minhas terras. Então, outro também tem. Então, nós formamos um grupo e nós vamos lá lutar, expulsar pessoas de outras nações, de outras cidades, estados, e nós vamos conseguir mais terra, né? Mas esse grupo era fechado entre eles. Então, esses militares, eles passam a ver agora esses plebeus e essas revoltas como algo ruim. E uma das saídas é trazer esses plebeus para dentro do exército, né? Para dentro desses grupos militares que os generais, eles, digamos assim, controlavam. E aí nós acabamos agora tendo, deixa eu já passar aqui, nós acabamos tendo agora, depois dessas revoltas, né, um fortalecimento militar, tá? Então, essa república agora, ela começa a dar, digamos, moral a esses militares, que resolve não só o problema da terra, como o problema da escravidão, mas os problemas dos patrícios. Eles conseguem, através da força, controlar essas revoltas patrícias, e eles conseguem também, através do exército, empregar esses patrícios e pagar o soldo, que é o salário do soldado, que começa aqui. Muitas vezes paga com sal, muitas vezes paga com comida, né? Para que esse patrício agora ele pode viver. O que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar, como isso diz, fortalecimento do Estado, e a gente vai caminhando para um período de imperialismo. Porque o que é o imperialismo romano? É quando esses, digamos, generais, né, se fortalecem tanto frente a essa sociedade que eles acabam ocupando cargos políticos e pegando esse poder todo para eles, né, de forma aí quase que como um rei absolutista. Tá? A gente vai ver como isso se deu nas próximas aulas. Então, o que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos sobre essa monarquia romana e nós aprendemos sobre a República Romana. Tá? Como é a sociedade, as camadas de classe, né, esses direitos e tudo mais. Eu espero ter ajudado vocês. Tá? Na próxima aula eu vou continuar trabalhando essa revisão para a gente já começar a entrar em império. Tá? É muito interessante que aqui a gente vai ter
a melhor parte assim, da aula, digamos assim, que o aluno mais gosta, vai entrar no próximo vídeo, né? Que é a parte que a gente vai falar, por exemplo, do Júlio César, da Cleópatra, tá? De várias situações que ocorreram na formação desse império, como Roma, de fato, saiu da fase republicana para entrar na fase imperialista, tá bom? Então eu paro aqui, ó, a aula na ditadura de Mário, que vai ser um dos primeiros ditadores aí que vai caminhar essa república, um general que vai caminhar essa república para o império, beleza? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido um pouco dessa sociedade romana. Abraço.